pessoal, vamos começar para não estender muito a live de hoje. Como todos bem sabem, o assunto de hoje é Irumolé e Orixá. E por que decidimos fazer essa... Admilton Souza, Peleu, Ekaleu, Boruguji, Ekaleu, Oguato. Por que decidimos fazer esse assunto, tá? Devido a muitas perguntas e assuntos referentes ao tema de hoje, que as pessoas ainda não têm um entendimento assim muito fluido sobre a diferença entre Irumolé e Orixá, tá? Então, nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Para que as pessoas tenham um entendimento um pouquinho mais claro sobre as diferenças e o que dentro do IXX conhecemos como Irumolé e o que dentro do IXX conhecemos como Orixá, tá? Para começar, temos que definir que ambas categorias, vamos dizer assim, são divindades, tá? E em rasgos gerais não fazemos diferenciação em quanto a níveis, tá? Mas, falando especificamente de Irumolé, Irumolé vem da etimologia do término de Homo Iringoile, tá? Que quer dizer os 400 filhos da terra, tá? Essa informação pode ser encontrada, por exemplo, no Canaunile, pode ser encontrada também no do Ogbate, onde se descreve de onde que vem essa terminologia, tá? Mas, praticamente explicado, podemos dizer que Irumolé são aqueles espíritos criados pelo próprio Olodumare, que assistiram ele e ainda assistem Olodumare na criação. São primordiais. A principal diferenciação de um Irumolé perante um Orixá é que o Irumolé não tem nem origem, nem tem fim. É dizer, não são procriados por nenhum ser humano, tá? Mais adiante, na live de hoje, vamos ver que alguns Irumolé também possuíram encarnação humana, mas a origem deles é direto de a criação, de Olodumare, certo? Então, dentro do culto do IXX, temos algumas divindades que são Irumolé e outras divindades que são consideradas Orixá, tá? O que acontece e que eu percebo que muitas pessoas ficam confundidas é que muitos Irumolé, a sua vez, também são Orixá. E disso também vamos a falar um pouquinho hoje, tá? Para que as pessoas entendam esse conceito que muitas vezes pode parecer um tanto confuso. Irumolé, como já falei, são primordiais, certo? Então, toda divindade que chegou ao mundo pré-existente ao ser humano e lhe foi otorgada algum tipo de funcionalidade para assistir ao Criador, é considerado Irumolé. Os Irumolé vieram em vários estágios, vamos dizer assim, tá? Existiram vários grupos que vieram conforme a necessidade do próprio Olodumare. O Xeo Turá, por exemplo, conta uma história onde o primeiro grupo de Irumolé vieram para o mundo, onde a única Irumolé mulher foi Oxum. E por conta de os Irumolé masculinos deixar de lado na toma de decisões e funções que eles tinham aqui no mundo a Oxum, Oxum ficou muito brava e amaldiçoou o trabalho deles. E tanto as súplicas que eles faziam como os sacrifícios que eles faziam não estavam dando certo. E isso ocasionou um caos no mundo até esse momento criado, a tal ponto que a própria criação ficou em risco. Aí os Irumolé masculinos decidiram fazer uma reunião e ir a falar todos com o Olodumare para saber o que estaria acontecendo. E o Olodumare falou de que ele tinha enviado, além deles, os masculinos, mais uma mulher. E que o problema estava acontecendo porque eles não tinham involucrado a Oxum na toma de decisões. Ela também era uma chefatura que deveria ser respeitada. Aí eles decidiram juntar seu axé para corrigir esse problema. Mas mesmo assim Oxum não aceitou. Oxum ficou grávida através do axé dos demais Irumolé. Mas ela falou para os demais Irumolé que eles deveriam de aí para frente suplicar que seu filho nascesse varão, que nascesse masculino. Porque se o filho que ela estava esperando fosse fêmea, fosse
de sexo feminino, o mundo acabaria. Foi assim que nasce o Xeturá, tá? Que vem da terminologia de Axé Nituá, é dizer, o axé que todos nós colocamos, certo? O Xeturá, por isso que é um Odu tão importante, porque ele obedece à manifestação tanto das súplicas como dos sacrifícios que o ser humano faz. É aquela energia da criação que possibilita que os sacrifícios cheguem ao pé de Olodumare. Esse poderíamos dizer que seria a instância onde o primeiro grupo de Irumolé chegam para a Terra. Logo existiram outras instâncias, tá? É por isso de que até agora existem debates de se tal ou qual divindade pertence ao grupo de Irumolé, tá? Além disso, no organigrama e na teologia de nossa tradição, se mencionam dois grandes grupos de Irumolé. Irumolé Ojukotum e Irumolé Ojukosi. É dizer, os Irumolé que estão na direita e os Irumolé que estão na esquerda. Isso também é muito importante entender esse conceito. Quando falamos da direita, estamos falando de forças construtivas da criação. Normalmente, os Irumolé que são considerados da direita têm muito a ver com a energia construtiva, como já falei. Normalmente utilizam paño branco e têm, em maior ou menor medida, relação com igual, caráter. É dizer, são Irumolé que normalmente são compassivos e que eles, além de cumprir essa função dentro da criação, também procuram, através de exemplos, ir melhorando sistematicamente a conduta do ser humano. Tá? Eles apelam à mudança e à melhoria do ser humano sistemática. É por isso que consideramos eles que estão na direita. Já os Irumolé, que consideramos que estão no lado esquerdo, já são orixás muito mais temperamentais. São divindades muito mais temperamentais. Que eles também têm sua funcionalidade na criação, mas normalmente eles pertencem mais a uma classificação de energia muito mais violenta, vamos dizer assim, mais pragmática. Tá? E eles não necessariamente têm a ver com a melhora sistemática a conduta humana. É dizer, a característica, o temperamento dessas divindades não são nem tolerantes, nem compassivas com a conduta do ser humano. Aí vocês vão perguntar, então qual é um e qual é outro? Vou dar só dois exemplos para você compreender. O Batalá, podemos dizer que é o líder dos Irumolé que estão do lado direito. Tá? Ele usa paño branco e ele tem muito a ver com a compaixão, ele tem muito a ver com a melhora sistemática da conduta humana. Já do lado esquerdo, posso, por exemplo, mencionar um Irumolé Ogun Lacalle. Tá? É um Irumolé que não necessariamente ele é bem conhecido por sua paciência, tolerância e compaixão. Tá? É um Irumolé que ele é mais bem pune. Tá? Aquilo que está errado, ele tem essa característica essencial de punir. Tá? Ele é impulsivo e muitas vezes pode chegar a ser muito violento. Tá? Então, os Irumolé, que podemos categorizar como que estão do lado direito, normalmente são propiciados para absorver as benções e as características positivas desses orixás. E podemos notar que dentro do culto, os Irumolé que estão do lado esquerdo, normalmente procuramos apaciguar essas energias para evitar o lado mais violento, o lado mais punitivo desse tipo de divindade, certo? O número de Irumolé varia de acordo à escola de cada sacerdote, tá? Não tem uma unanimidade de opinião no território iorubá, mas a versão mais aceita na terra iorubá é que existem 401 Irumolé. Então, se você tem 200 Irumolé no lado direito, 200 Irumolé no lado esquerdo, e mais um, tá? Esse um obedece ao Irumolé Exu, tá? Que talvez seja o Irumolé mais importante que existe. É o único possuidor do axé que o Olodumare empregou e ainda emprega para fazer a criação e manter, sustentabilizar a criação.
Porque es que Exu no se classifica em nenhum dos dois lugares, porque Exu tem essa particularidade, ele é diferente dos outros Irumolé. Ele transita o tempo todo, além do tempo e espaço. Então ele não pode ter uma classificação porque seria contrária à sua própria natureza. Tá? Ele não habita em um lugar só e ele não cumpre só uma função. É um Irumolé extremamente complexo de compreender. Agora, não todos os Irumolé desempenham um papel funcional na criação no Ileaye, é dizer, na Terra. Tem alguns Irumolé que ficaram no mundo espiritual e desempenham sua função desde lá. A essa classe de Irumolé chamam de Igbamolé. Tá? Os Igbamolé são aqueles que não têm uma finalidade aqui na Terra. São igual de importantes, igual de poderosos e têm também sua própria funcionalidade na criação, porém eles desempenham outro tipo de funções no mundo espiritual. Tá? Tem vários. Por exemplo, um bem conhecido no Brasil é a Yalamopim. A Yalamopim é um Igbamolé. É um Irumolé, um primordial, só que a função que ele faz na criação não requer a presença dele aqui no Ileaye. Outra característica importante dos Irumolé é que eles vão se intercambiando muitas vezes. É dizer, eles vêm e vão para o mundo espiritual assiduamente. Tá? Isso faz com que a criação não pare. Tá? Eles estão intimamente atribuídos aos fenômenos naturais. São primordiais, porém também funcionam como espíritos que guiam e controlam os aspectos naturais. E aí eu quero fazer uma apreciação, um esclarecimento muito importante. Tá? A cultura iorubá não tem, antropologicamente falando, a concepção de ser uma cultura animista. Tá? Eu sei que esse comentário pode ser contrário ao que muitas pessoas relacionadas à ciência opinam, mas eu sou sacerdote, não sou antropólogo. Nós não somos animistas. Para nós nos categorizar como uma tradição animista, nós temos que acreditar que, por exemplo, o mar tem vida. Tem vida divina, vamos dizer assim. Obviamente que o mar está vivo, entendeu? Essa é a diferença entre a cultura de Orixá e outras culturas africanas. Que uma árvore determinada é divina de por si. Nós acreditamos que, por exemplo, falando do mar, o Locum, tá? É um Irumolé que controla o mar. É o espírito criado para controlar a energia do mar. Então nossa relação sagrada e espiritual é com os espíritos que emanam da própria criação. Mas nós não acreditamos que o mar é sagrado de por si. O mar é onde o Locum habita e ele controla o mar. Essa é a diferença da cultura iorubá, em sua origem, com outro tipo de culturas africanas. Então, o conceito de que os orixás ou os Irumolés são fenômenos da natureza não seria de todo certo. Tá? Por exemplo, Oya. Oya é um orixá que controla o vento, mas ela não é o vento. Tá? O poder de Oya é o vento. O poder de Olokun é o mar, mas Olokun, tá? O próprio nome do orixá está falando Olo, possuidor, Okun, o mar. É aquele que possui o mar, mas ele não é o mar. Senão o orixá chamaria-se Okun. Certo? Essa é a diferença. Nós temos orixás da montanha, ok. Mas temos vários orixás que governam a montanha, ou alguma montanha específica. Não acreditamos que a montanha seja um orixá em si. Entendeu? Essa é a diferença. Esse é um pouquinho para entrar na introdução de Irumolé. Agora passamos para orixá. Etimologicamente falando, orixá vem de orixá, eni orixá da, é dizer, aqueles ori, cabeças que foram escolhidos para modificar a criação, para modificar as coisas. Estamos falando de seres relevantes que foram escolhidos ou que em seu destino está implícito o fato de cumprir uma tarefa específica para o Olodumare. Dentro do que conhecemos como orixá, temos seres que já vêm com aspectos divinos e seres humanos que se tornam divinos por seus hazañas, ou por seu caráter, ou por seu poder espiritual. Tá?
Aí é onde vem a confusão. Tem orixás que também são irumolé, é decir, são orixás porque tiveram encarnação humana, tá? Porém seu origem é divino. Tem alguns irumolé que também encarnaram como seres humanos. Por exemplo, o Batalá, por exemplo, o Rumilá, Exu e tantos outros. Tá? Não deixam de ser irumolé, mas também denominamos eles como orixá. Por quê? Porque tiveram ori e dentro de seu ori está seu destino. E seu destino foi servir ao Lodumare para ocasionar uma mudança conforme o plano da criação. É por isso de que muitas pessoas se confundem. Algumas pensam de que irumolé não tem nada a ver com orixá. Outras pensam de que orixá é só aqueles que se divinizaram como humanos, tá? E que irumolé seriam aqueles que já viram como divinidades. Mas na verdade, se um humano se torna divinidade, não tem relevância se ele já vem como divinidade ou ele se tornou por seus fatos divinidade, certo? Todo, seja irumolé ou os orixá propriamente dito, são chamados de orixá, tá? Porque se tiveram encarnação humana, eles são orixá, tá? Agora, não tem nenhum tipo de problema se uma pessoa quer chamar de irumolé, quer chamar de orixá, entendeu? Não tem problema nenhum. E isso vai depender também da linhagem específica de cada pessoa. Tem linhagem que acostuma mais chamar irumolé, ou fazer mais, ou enfatizar mais nessa diferenciação, e outros linhagens são mais práticos e decidem chamar a todas as divindades orixá, tá? Isso não é motivo de debate, isso não é motivo de confrontação, tá? Porque como mencionei no princípio da introdução, nem sequer tem uma unanimidade de opinião lá na Terra Yorubá. Isso vai depender muito da concepção e da escola de cada sacerdote, tá? Isso um pouquinho para falar de irumolé e de orixá, tá? Agora, dentro do fenômeno orixá é bem mais complexo, tá? Existem algumas materiais ou elementos naturais que, por sua relevância espiritual, também chamamos de orixá. Isso ainda deixa o conceito muito mais difícil de compreender. Por exemplo, tem algumas folhas que são consideradas orixás. E isso não significa de que alguém, por exemplo, possa ser iniciado para Ewe ou Tundum, entendeu? Salvo que o sacerdote, como já estamos acostumados, seja muito criativo. Mas isso não indica que o nível fato de que a relevância espiritual dessa folha seja categorizada como orixá, tá? O bi também é considerado um orixá, tá? E isso obedece a quê? Obedece a que no mundo espiritual, para a crença do culto de Fá, todos os elementos que conhecemos na natureza, eles têm a mesma relevância no mundo espiritual. Então, muitas vezes você poderá apreciar que nos versículos de Fá se menciona, por exemplo, o galo como sendo uma personagem que tinha uma esposa, que tinha um trabalho, ou que era um babalago. E isso ocorre no mundo espiritual. Então, por exemplo, se o galo era um grande avô e ele tinha muitos inimigos, e ele foi a tal babalago para oferecer ebó para se livrar de inimigos, o obi, o odundum, o tete agbaye, enfim, outros elementos que possuímos na natureza que para nossa tradição são extremamente sagrados, tem essa categorização, porque tem a ver com a predestinação daquele elemento, a funcionalidade que otorga para a humanidade é o que faz de que aquele elemento, mesmo sendo um orixá, vamos a dizer assim, de menor hierarquia, seja considerado um orixá. Porque até muitos desses elementos são os que permitem ao ser humano estabelecer relação ou conexão com as demais divindades, tá? É por isso que decidimos fazer essa live abordando esse assunto, porque as pessoas ainda estão muito confusas com esse assunto de irumolé e orixá, tá? Para simplificar mais ainda o assunto, se você chamava as divindades orixá, está certo. Se você chama alguma das divindades irumolé, também está certo. Não tem confrontação, não está errado, tá? Porque a maioria das divindades que se fizeram populares aqui na América são tanto irumolé como orixá. Então não tem problema chamar de irumolé ou chamar de orixá. Estamos nos referindo à mesma coisa. O importante é que a pessoa entenda
Quando vai chamar de Irumolé, entenda o que está falando e por que está chamando essa divindade assim. E se chama de Orixá, que entenda o porquê chamamos algumas divindades também de Orixá. Tá? Mas além de tudo isso, o mais importante é que a pessoa ame o culto de Orixá, que respeite ele, que não veja Orixá somente como uma saída laboral, tá? E que se aprofunde, que tenha mestre, que saia atrás de conhecimento, que procure conhecimento de forma sistemática. É a única forma de você compreender aquilo que pratica, tá bom? Feita a introdução, agora, como sempre, vamos a ficar abertos para as perguntas que todos vocês tenham. Eu acho que a Alfatosin já recebeu algumas, né? Chegou alguma pergunta Isso. pelo Então, lado. como a live anterior, pessoal, vamos ir intercalando as perguntas de vocês com as perguntas que a gente já recebeu, tá? E novamente,